Gigi Perita de volta com um mistério. Um grande quebra-cabeça para a polícia do Alagoas. Esse realmente, quando eu falo que é um mistério, é muito grande. E a polícia, na verdade, não sabe nem o que fazer aí ao certo, tá? Vamos entender o caso. No dia 8 de julho, Maria Catarina Simões da Costa, de 10 anos, e o irmão mais novo estavam brincando no estábulo da fazenda da família em uma comunidade da cidade de Palmeira dos Índios, interior do Alagoas. E o irmão de Catarina se machucou. Olha, nesse momento só estavam na casa as duas crianças e o pai. O pai, o que ele fez? Ele pegou o garoto e foram de moto para a UPA. Deixou a Catarina sozinha na fazenda. Quando o pai chegou na UPA, ligou para a mãe e informou que a menina tinha ficado sozinha. Por que ele deixou uma criança sozinha na fazenda? Porque não levou Catarina na moto, já que ela tinha o costume de andar de moto, isso com os dois pais, junto com o irmão na mesma moto. Por que não foram de carro? Será que o carro não estava lá? Por que o pai ligou para a mãe para avisar que a Catarina estava sozinha só quando chegou lá na UPA? Quando ele ligou, aí a mãe foi para a fazenda e ela estava sem chaves, porque depois foi descoberto que os dois estavam se separando. E quando ela chegou lá, ela começou a gritar por Catarina para Catarina abrir o portão de entrada da fazenda. Catarina não apareceu. O que a mãe fez? Ela deu a volta e pulou o muro. E começou ali a procurar Catarina dentro da fazenda. Foi quando ela decidiu ir ao estábulo e lá encontrou a Catarina já sem vida. Aqui nós não sabemos como foi que ela encontrou Catarina. O que se sabe é que o óbito veio por asfixia por enforcamento. Mas não sabemos realmente como o corpo estava, se estava pendurado ou não. Por quê? Porque a cena foi desfeita. A mãe ligou para o pai, avisando o que ela tinha visto. O pai chegou, os dois levaram o corpo de Catarina sem vida para o pronto atendimento. Aí uma pergunta, demora quanto tempo da cidade, até a fazenda? Independente do tempo, já não sabia que a criança estava sem vida? Por que não chamaram a polícia? E por isso e por outros motivos, a polícia demorou a iniciar a investigação. Após esses dias, que a Polícia Civil aguardou, para que a família pudesse, então, viver esse luto, a primeira a ser ouvida foi a mãe da Maria Catarina. Outras 3 pessoas também foram ouvidas. Só que esses depoimentos, eles não foram revelados justamente para não atrapalhar as investigações, Essa fala aí não justifica a demora em iniciar a investigação. Não foi feita a perícia no local porque o corpo da menina foi levado já, sem vida para a UPA. Por isso foi realizado apenas a necropsia. No dia 17 de julho, o laudo médico informou que ela não tinha sofrido violência sexual. Isso é uma informação muito importante. Não tinham lesões de defesa ou sinais de tortura. Antes de sair o laudo, existia dúvida se a menina tinha sido vítima de esganadura. Para quem não conhece, fica essa dúvida, tá? Que é quando a asfixia é por uso das mãos, só que ficam marcas muito típicas, que foi o que o médico legista não encontrou nela. A principal característica do enforcamento clássico é originado pela força que o corpo faz para baixo e aí a corda ela vai para cima, O corpo tá fazendo a força, aí a corda ela não fica mais aqui, ela vai ficando com o ângulo para cima. A marca ela fica ascendente em direção à nuca, inclusive com um nó da corda formando um sulco aqui na base entre a cabeça e o pescoço. Claro que foi coletado também material para exame toxicológico para saber se ela foi dopada. Eu não li nada a respeito, mas eu espero que tenha sido coletado material embaixo das unhas. Porque se tivesse sido homem, ela vai ter lutado contra a pessoa que fez isso. A chance de ter o material genético dessa pessoa é muito grande. Já ouvimos a mãe da criança, já ouvimos alguns familiares, estamos ouvindo a professora, a diretora do colégio dela, vizinhos. Primeiro recolher essas provas, juntar tudo aos autos e ao final nós vamos ouvir. Pois é, falaram até que a menina tinha usado 2 cadeiras para se pendurar, viu? Essa hipótese
ela era tão forte que estavam especulando que a menina tinha usado 2 cadeiras para se pendurar. Por que eu falo que é especulação ainda? Porque o processo está em sigilo. E o que está sendo veiculado é o que o delegado permite que seja falado, no mínimo. A mãe não falou que ela encontrou cadeiras no local. Se ela tivesse falado, a hipótese de autoextermínio estaria muito bem consolidada. Mas o depoimento da mãe, inclusive, mudou completamente a linha de investigação. E no dia 18 de julho, o delegado já falou outra coisa. Escuta aí. Não pode descartar também que tenha havido um homicídio. Pois é, nesse depoimento, a mãe ela disse que ela e o marido estavam se separando porque ela e Catarina sofriam agressões físicas do marido, violência doméstica. Inclusive, as agressões eram psicológicas também, tá? E foi nesse momento também que a polícia ficou sabendo que a mãe da Catarina protocolou na justiça, no dia 17 de junho, um pedido de medida protetiva de urgência contra o marido. O pai da Catarina ainda não prestou depoimento. E o depoimento dele é crucial para se entender muitas lacunas dessa história, como, por exemplo, de que forma que esse menino, o irmão da Catarina, se machucou? Que tipo de lesão foi ali produzido? Onde esse menino se machucou? A polícia já deveria ter, inclusive, pedido exame de corpo de delito dessa criança. Também para se entender se esse acidente teve alguma relação direta ou não com o óbito de Catarina. E no depoimento desse pai, ele também tem que explicar por que não levou Catarina. Ele ter deixado lá a menina sozinha é crime de abandono de incapaz. Mas existem ainda algumas dúvidas com relação a esse fato. E por conta disso, nós estamos pedindo uma reprodução simulada dos fatos e vou solicitar ao perito que fez o exame alguns questionamentos com relação a fotografias, alguns detalhes para deixar o inquérito recheado de provas técnicas. Eu, como perito, eu já sabia que o delegado iria pedir a reprodução simulada, porque ela é uma estratégia obrigatória quando não se tem convicção de uma hipótese, ou quando há mais de uma hipótese, ou ainda quando a perícia de local de crime não é realizada. E nesse caso, aconteceu tudo isso. Todos esses fatores estão levando a ser feita a reprodução simulada. Então, nessa reprodução simulada, os peritos vão simular todas as possíveis hipóteses para ver qual é que mais se encaixa naquele ambiente ali. E o mais importante a ser esclarecido nesse caso é se havia algo que Catarina possa ter subido para cometer o autoextermínio. Mas não somente a altura desse objeto, mas a soma da altura desse objeto com a altura da Catarina, tá? Se essas duas alturas somadas permitir que Catarina alcance lá o local onde ela amarrou, não é que tenha sido, mas já é um forte elemento para essa hipótese. Também aí me falaram que a menina não sabia fazer um nó, que a mãe disse isso. Isso não está sendo veiculado. Mas vamos lá, uma menina de 10 anos não saber fazer um nó, não saber amarrar o próprio cadastro, eu acho estranho, tá? É a minha percepção. Será que vão ouvir ou não esse irmão mais novo? Dependendo da idade dele, eu acredito como de suma importância, porque seria muito esclarecedor ouvi-lo. Claro, com acompanhamento apropriado de psicólogo e tal. Porque certamente, se aconteceu antes deles saírem para a UPA, ele viu. E certamente ele viu se a irmã estava viva no momento que saíram. Entenderam aí? O que eu trouxe nesse vídeo é o que se sabe até aqui. E todas essas informações nos ajudam a criar raciocínios que vamos ver lá na frente se estamos no caminho ou não. E claro que nos ajuda aí a pensar, né? A raciocinar realmente. Lógico que quando tivermos mais informações eu vou atualizar o caso. E se você quiser mais raciocínio investigativo, eu vou deixar vídeo no card final, tá? E claro que tem aí toda a playlist Local de Crime, Olhar Pericial para você maratonar.
Fica com Deus, beijos e até o próximo vídeo.